A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. É com muita alegria nesta tarde que me encontro mais uma vez perante a face do Senhor e também de vós outros através deste vídeo. Peço a vocês que continuem nos ajudando em oração para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Quero deixar nesta tarde, hoje é 4, Aí do começo do ano, quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. Deixar para a nossa meditação lá no livro dos Juízes, capítulo 1, e o versículo 7, que diz aqui a palavra do Eterno. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos dos polegares das mãos e dos pés cortados apanhava as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Meus amados, essa história aqui é uma história profunda. Nós sabemos que Adoni-Bezeque era um camarada mau, perverso. E esse Adoni-Bezeque, entre os sírios, ele era tido como um deus. É por isso que chamavam de Adoni-Bezeque. Adoni quer dizer Senhor. E era tido como uma divindade. E era um homem que ele tinha as suas conquistas através de sua sabedoria. Ele não matava os reis. Simplesmente ele pegava aqueles reis, prendia, cortava-lhe os dedos polegares de ambas as mãos e os polegares também dos membros inferiores, que eram os polegares de ambos os pés. Então, meus queridos, era uma tática de guerra que ele tinha, porque ele sabia, se ele prendesse o líder, toda a nação estava na palma da mão dele. Ele não atrocidava e não matava, porque se ele matasse, com certeza, ele não ia ter o seu pão de cada dia mais, com mais vigor, com muita propriedade. E o que é que ele fazia? Eu pegando a liderança, tendo essa liderança nas minhas mãos, os seus súditos vai trabalhar para mim, vai tumultuar tesouro para mim, alimento para mim. Era uma tática de guerra muito específica, era um homem inteligente. E diz a Bíblia, quando na conquista pelas tribos, e sucedeu que depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem de entre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? No versículo 2 diz aqui: disse o Senhor: Judá subirá, e eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá, no verso 3, a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a minha sorte, que pelejemos contra os cananeus, e também contigo subirei, e a tua sorte também será comigo, partirei os bens. Ou seja, ganhando aquela batalha, os bens despojados ficaria para ambos. Se um vai com o outro, era dividido. Se o outro vai com o que chamara para uma outra batalha, era dividido. Esses bens, os apogeu, que era a sobra da riqueza daquelas nações circunvizinhas, quando era destruído pela mão do povo israelita, e assim sucessivamente. Então diz aqui que este rei era mau. Ele era um homem perverso, já tinha pego 70 reis. Nós sabemos, meus amados, que hoje é mais de 240 países em todo o globo terra. Naquela época do livro de Juízes, não tinha nem, acho que 120 países em toda a terra. Isso através da tecnologia, através dos fotógrafos, Aí nós sabemos que eles medem as estradas e faz aquelas coisas todas, faz as divisórias, depois vê também a geografia, marcações de terra, e dentro disso aí as divisórias das terras, ali dando resultado de estado, resultado de capitais e resultados de países. Então, naquela época não tinha tanta tecnologia como hoje, nos dias de hoje, através dos estudos científicos, geografia,
marcações de terra e outras coisas mais. Naquela época não tinha. Alguém pegava um determinado país e tinha não sei quantos países dentro. Vou dar um exemplo aqui. O Brasil ele tem 26 estados, contando com Brasília 27. Vamos supor que o Brasil hoje, com esses 26 estados, contando, né, da central lá, que é o eixo Brasília, é por isso que torna-se 27. Hoje, esses 26 estados, abrangendo lá, com certeza, Brasília, é como se fosse um país, com esses estados todinho dentro, que fosse países. E isso depois foi sendo descoberto através da tecnologia, né, através das divisórias de terra. Aí nasceu muitos países dentro até mesmo de um determinado país, para que vocês entendam. Então, naquela época, ele tinha um pouco mais da metade do globo terra na sua mão. Se a gente fosse aqui ver o resultado, né? Como Alexandre, denominado o Grande, que foi imperador do mundo na sua época, né? Como um tipo de faraó, que na época era o rei de toda a terra, abrangia uma grande área, né? Quase que a metade da terra. Como outros e outros, Napoleão Bonaparte, e assim sucessivamente, que queria ter toda a terra na sua mão. Queria dominar todos os países, como Hitler, né? E queria ter o mundo inteiro na sua mão, e outros que passou nos anais da eternidade. Então, meus queridos, isso aqui nos traz com certeza uma riquíssima mensagem a respeito de Adoni-Bezek. Era o que ele fazia. Quem empunhava uma espada não podia mais empunhar a espada porque perdia o polegar, não tinha como pegar uma espada para manusear muito bem. Quem era pedreiro também pegar a colher de pedreiro para sacudir uma massa. Quem trabalhava de motorista, vamos supor, hoje, faltando os 2 polegares, ia ter uma dificuldade para poder dirigir e ter coisas, né, nas suas mãos com muita facilidade. Quem é perito em artes marciais, perdendo o polegar também, ia ter uma certa dificuldade, até mesmo para sustentar o seu adversário, ou se defender, né, de um Kizamozuki, um Yokuzuki, ou um Mao Shigiri, ou um Jirogiri, que quem entende aqui dentro das artes marciais, né, que eu também fui classificado a faixa preta, larguei no caminho quando Jesus me salvou, não quis mais saber, aí vai saber do que eu estou tratando aqui. A dificuldade quando se tira também os polegares de ambos os pés, até quem anda a cavalo tem uma dificuldade, até para pegar a rédea também com as mãos, tem uma dificuldade. Então tudo isso era a mensagem e a visão daquele rei. A mensagem é o que eu estou fazendo com vocês aqui, outros vão ver que eu sou, sabe, a última Coca-Cola do deserto. Era isso que ele pensava. Então vai estar nas minhas mãos, ele vai saber que quem domina a terra sou eu. Era o caso dele. Mas aqui diz o versículo 7 que mediante todas estas batalhas, mesmo ele sendo vencedor, Deus disse: agora eu vou dar o pago a ele. Aí ele foi muito aqui sábio quando ele disse aqui no verso 7. Então disse Adoni-Bezek 70 reis com os dedos polegares deslocados da mão e dos pés cortado, apanhava as migalhas debaixo da minha mesa. Está lá. Aí ele disse assim: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Ou seja, o Deus de Israel, aqui é Deus com D maiúsculo, né? Deus com D minúsculo, deuses. Está dizendo aqui: assim como eu fiz, Deus de Israel me deu pago, ou me pagou. E ele foi levado a Jerusalém, lá foi aniquilado, foi morto, porque no meio da batalha, diz aqui, quando Adoni-Bezek, a gente vê aqui no versículo 4, e subiu Judá, aí o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus, e os feriram dele em Bezeque a 10.000 homens, e chamaram Adoni-Bezek a Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e os perizeus. Porém, Adoni-Bezek fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e o encontraram ele, cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Fizeram a mesma coisa com ele, para ele saber quem com ferro fere e com ferro é ferido. Temos que ter cuidado para não ferir alguém, porque um dia a gente pode ser ferido. E, meus queridos, digo com muita segurança, é muito melhor a gente ser ferido do que ferir alguém. Porque quando se fere alguém,
A gente sabe que Deus vai requerer e pesa a mão de Deus. Então temos que ter cuidado. Aqui é a palavra que Deus me deu aqui, com certeza, na tarde deste dia, porque Jesus, ele é bom. Então, meus amados, essa é a palavra que Deus, ele me deu aqui na tarde deste dia. Então, temos que ter segurança. Nós sabemos que esta profecia aqui, que é a Bíblia, ela é infalível, é imutável, ela não muda. Ela é com muita segurança. Eu sei que Deus pode até nos usar no dom da profecia, entregar uma profecia, o que vai acontecer no Brasil ou no mundo todo, ou uma catástrofe. Mas é necessário muita segurança, ter confiança que é Deus que está falando através de nós, mediante a nossa fé, que é para a gente não se embrulhar. Temos que ter maior cuidado. É por isso que a Bíblia diz, fazer prova do Espírito e saber que é bom, o Espírito de Deus. E veio Paulo e diz, fazer prova também se o Espírito é de Deus, se a profecia vem direta de Deus, porque hoje muitas profecias, temos que ter cuidado, cautela, tem que ter cuidado, até mesmo com muitos aplicativos mentirosos, não é? Que alguém lança na rede social, às vezes até oferecendo dinheiro, e é tanta coisa, depois manda compartilhar com A e com B, e muitas vezes a gente vê que lá no final é um balaio, é juntar água dentro de um balaio, é querer tapar este sol na minha retaguarda com uma peneira, e ninguém consegue tapar o sol com a peneira. Então temos que ter cuidado. E nem se junta água, né, para colocar em um tanque com jereré ou com balaio. Temos que ter muito cuidado. Entenderam, meus amados? Então, a verdadeira profecia, sabemos que é a Bíblia. Deus usa os seus profetas, usa. Mas quando não se cumpre, a gente sabe, muito fácil. É simples, porque não foi Deus que falou através de instrumento. E quando a gente vê o cumprimento, sabemos que Deus falou de imediato na boca daquele ou daquela que Deus tomou como um utensílio de valor na terra, que é o dom da profecia dado por Deus nosso Senhor. Então Deus deu vitória aqui, com certeza, a Judá, e deu vitória também a Simeão e os demais israelitas, quando pegaram um rei mau e perverso, Adoni-Bezeque, e ele pagou com a mesma moeda que ele fizera também com 70 reis. Não é fácil. Um homem que comia migalha debaixo da mesa daquele rei era humilhado, desprezado. Lembra que uma vez uma mulher disse, Senhor, olha Jesus, a minha filha está assim, está assim. E Jesus disse, olha, não é lícito tirar o pão dos meus escolhidos, de quem Deus já determinou, para dar aos cachorrinhos. Mas ela se humilhou e disse, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem debaixo da mesa do seu Senhor. Isso quebrantou o coração de Jesus. Isso vai, a tua fé curou e salvou aquela pessoa a quem tantos tu ama. Então, não é diferente aqui. A mulher se humilhou, ou seja, com Adoni-Bezeque foi diferente. Deus humilhou ele, porque ele humilhou 70 reis, sem falar as nações, não é? As nações, porque 70 reis eram 70 nações. Não é brincadeira que não pode ter 2 reis numa nação, não pode ter 2 presidentes, né, da república no Brasil, nem exterior nenhum. Não pode. Existe o presidente e o vice. Não existe 2 presidentes. O Brasil tem 2 presidentes. É Bolsonaro e é Lula ao mesmo tempo. Não pode, não tem como. Não tem como. Porque um vai querer atrapalhar a vida do outro para tomar a posse total. A gente sabe disso, não é? A gente sabe. Então, os inimigos é o da própria casa, diz a Escritura, e é verdade. Temos que ter cuidado. Porque quando o ataque vem de fora, a gente sabe de quem vem. E a gente vai orar, vai jejuar, porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados que usa os cavalos e as matérias. Mas quando a luta é dentro de casa, pela própria família, pelos próprios irmãos, que a Bíblia diz que é da própria casa, é difícil a gente discernir porque é da própria família. É quando vê que não, já tem levado aquela facada afiada no coração, porque é da própria família. Mas Deus nos avisa e nos alerta, e Deus ainda pega também os da própria casa e faz um conserto completo. Porque para isso ele tem chave específica, que dá na medida para qualquer tipo de instrumento, seja fora ou seja dentro do redil, porque esse negócio pertence a Deus. Tudo pertence a ele, o bem e o mal, céu e terra, fogo e água, ouro e prata. O homem e o animal pertence a Deus. Até mesmo os insetos e tudo que no universo há pertence a Deus. Esta luta que estás passando, Deus te dará vitória. Ele é contigo para te livrar.
Ele te levantou como um muro forte, como uma fortaleza, como diz a Bíblia de Jeremias 1. E o verso 19 diz a palavra do Senhor para a tua meditação. É o que eu quero deixar aqui, com certeza, na tarde deste dia, para que você medite com muita alegria na palavra do Senhor, nosso Deus, que diz aqui a palavra do Senhor, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O 18, Deus diz aqui, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e te ponho por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Deus está dizendo aqui que ele te põe como um muro, como uma cidade forte, como uma coluna de ferro, como um muro de bronze, contra toda a terra, contra as ciladas, contra os príncipes. Quando se trata de príncipe, é rei, governador e presidente, deputado, as leis, sabe, dos homens que têm forjado aí contra você, qualquer tipo de ferramenta. Aí ele diz aqui, contra os seus sacerdotes, ou seja, contra qualquer tipo de líder de religião que queira te matar, que queira te destruir. Não importa se é de uma religião tal, da religião B ou C, se é da tua própria religião que quer te matar a liderança. Deus está dizendo, não adianta. Eu te levantei, eu sou contigo para te livrar. Aí ele diz assim, e contra os povos da terra, diz o Senhor, Deus te coloca como um muro forte. Então não adianta vir alguém para querer decepar a tua cabeça, querer a tua vida. Deus está dizendo, vai cair por terra, porque a vitória é tua. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. É Ele que te livra. Então esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias, para que ele falasse de uma forma especial, com certeza para ti. E você vê que a Bíblia diz que ele vai aos grandes e fala a teu respeito. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor e o juízo do seu Deus. Mas este, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. É lá 5:5 de Jeremias. Deus está dizendo que ele vai ter encontro com alguém que rompeu com ele, sabe? Esse negócio, que se quebrou-se na emenda com Deus, que rompeu as ataduras achando que está abafando. Aí Deus vai ter encontro com esse alguém a teu respeito, para te dar vitória. Deus vai sentar alguém e vai dar um susto em alguém, para saber que Deus, ele é contigo, que ele é o Senhor da tua vida. E alguém saberá que Deus, ele te ama. Então, meus queridos, essa palavra que Deus, ele colocou com certeza na tarde deste dia para você e para aqueles que estão com certeza de longe ouvindo, porque o 23, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Ou seja, Deus dá vitória aqui no Pernambuco, na área de Olinda e de Recife, dá vitória também em São Paulo, qualquer estado do Brasil e no exterior, a quem Deus tem negócio. Então, assim como ele fez com Adoni e Bezeque, fará com alguém também, sentar alguém para dar um susto a teu respeito, assim diz o Senhor, na tarde deste dia. E ele diz, buscai ao Senhor enquanto ele está perto, invocai o seu nome enquanto está aí bem pertinho de você, porque breve a volta de Cristo vai acontecer e vai levar a muitos, e muitos ficarão, porque está no som da indolência. Então busque o Senhor enquanto você pode achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto. Está na palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço. Quero aqui mandar um abraço, agradecendo aos internautas, né? Aqueles que estão sempre deixando um comentário. Aí vai lá, deixa um comentário, eu vejo. Deus abençoe a cada um de vocês. Às vezes não tenho nem aquele tempo de estar olhando para agradecer a cada um de vocês, mas agradeço de modo geral aqui, através do próprio vídeo, que vocês que vão assistir. Agradeço com muito amor, com muito carinho. Deus continue abençoando a vocês, dando vitória, livramento a toda a tua família. E te dê a você esse começo de ano de paz, de prosperidade, porta aberta, saúde, tudo de bom e livramento. E chamada na tua vida para o crescimento da obra de Deus
em nome de Jesus. Agradeço a cada um de vocês, um forte abraço, e o arco do forte foi quebrado, e Deus te dará vitória. 1 Samuel 2, o versículo 4. Então não temas que Deus é contigo, 41:10 de Isaías. Não te assombre que Ele é o Senhor, teu Deus, e te ajuda com a destra da sua justiça. Que Deus abençoe. E se Deus permitir, eu não sei. Acredito que mais tarde irei fazer o culto relâmpago, irei gravar alguma coisa e mando para vós outros. Se assim Deus permitir, que Deus abençoe em nome de Jesus, em nome do Eterno. Eu até falei no dia de ano, que foi no domingo, né? O primeiro dia da semana e o primeiro dia de ano novo, domingo, né? Que foi dia 1. Saí, cheguei na área de Paulista, mas tudo vazio, que eu ia até gravar, até falei, se for da vontade eu vou gravar hoje à tarde. Mas estava vazio. E as ruas toda vazia, a maioria em casa ainda descansando. Foi por esse motivo que eu não gravei, como eu falei para vocês, para não estar em falta, não é? Porque estava vazia realmente as ruas de Paulista. A gente foi até o Jangue, eu e minha esposa, estava vazio. Fui em casa de meu irmão, estava vazio até pé 22 ali na área de Pau Amarelo. Só tem alguns carros pelo meio da rua, que todo mundo descansando, que não é brincadeira, né? De uma passada de um ano para o outro. Mas que Deus abençoe em nome de Jesus. E breve terá mais vídeo para a glória de Deus. Um forte abraço. Não esqueça de compartilhar com teus amigos e irmãos, em nome de Jesus o Eterno. Agradeço aos inscritos e àqueles que têm visualizado. Que Deus abençoe com rica bênção dos céus. E Deus é contigo, varão e varoa. Deus é com vocês, povo de Deus abençoado. Amém.